Olá, eu sou Weber Lucas, sou aluno do curso de Mecatrônica Industrial, pelo IFCE Campus Limoeiro do Norte. Hoje estarei fazendo uma breve apresentação sobre os ensaios de materiais através de raio-x e ultrassom. Este vídeo será utilizado como método de avaliação do período N1 da disciplina de Materiais para a Construção Mecânica. Introdução. Primeiramente, é necessário entendermos o que são os ensaios de materiais. Os ensaios de materiais, eles englobam várias técnicas que podem ser utilizadas, por exemplo, para determinar a composição química ou estrutural de um material. E por que é tão importante realizar ensaios de materiais? Em diversas atividades industriais, é importante conhecer bem o material que será utilizado, seja para procurar otimizá-lo, como no caso de uma soldagem, ou para buscar um material que atenda a uma dada exigência, ou ainda determinar o processo adequado ao qual o mesmo deve ser submetido. Dando prosseguimento, podemos abordar agora os ensaios de materiais que utilizam um raio-x. Primeiramente, é necessário conhecermos um pouco mais sobre os raios-x. Os raios-x foram detectados pela primeira vez pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen no ano de 1895, durante um experimento utilizando raios catódicos. Mas e o que são os raios-x? São ondas eletromagnéticas, assim como a luz visível. Porém, elas possuem uma frequência diferente da luz visível. Agora que vimos um pouco sobre a origem dos raios-x, é necessário também tratarmos sobre em que elementos eles podem ser detectados. Dentre os vários elementos radioativos da tabela periódica, podemos destacar aqui alguns elementos químicos, os principais, como o urânio, o polônio e o rádio, que foram os elementos que promoveram os estudos sobre radiação pelos cientistas. E como é que essa radiação se propaga? Ela se propaga em linha reta e na mesma velocidade que a luz. Mas afinal, os raios-x e a radiação, eles apresentam algum risco aos seres humanos? E a resposta é sim. Altas doses de radiação podem causar sérios danos à saúde e até mesmo levar à morte. Mas então, como se protege? Profissionais que trabalham em ambientes que fazem uso de radiação, como em hospitais, clínicas ou indústrias, devem utilizar equipamentos próprios, equipamentos de proteção, como aventais de chumbo, protetores da tireoide, luvas de chumbo, além de contar com dosímetros de radiação, para sempre estar verificando se aquela exposição de radiação está dentro dos valores aceitáveis. E no caso das indústrias, o cuidado deve ser ainda maior. Por falar nas indústrias, afinal de contas, por que os raios-x podem ser utilizados nos ensaios de materiais? Bom, dentre as várias propriedades que os raios-x possuem, a mais explorada pelos ensaios de materiais é sua capacidade de atravessar corpos opacos, como objetos e paredes, e a possibilidade de escurecer um filme fotográfico, que é justamente o que acontece durante uma radiografia. Então, o que é a radiografia industrial? A radiografia industrial é um tipo de ensaio não destrutivo utilizado na indústria e que se assemelha bastante com o uso que estamos familiarizados na medicina. Ambos seguem o mesmo princípio e têm como objetivo avaliar a estrutura interna do corpo humano, no caso da medicina, ou de um material ou objeto, como uma peça, um bloco, uma barra, uma soldagem feita entre estes corpos, no caso da indústria. Apesar das semelhanças, a dose de radiação utilizada na radiografia industrial é cerca de 10 vezes maior que a utilizada na medicina, o que demanda ainda mais cuidados com seu manuseio. Então, quando utilizar? Esta técnica ela pode ser utilizada para avaliar a qualidade de uma solda, por exemplo, em estruturas que trabalham sob pressão, como caldeiras, reservatórios de combustíveis. Mas por quê? Bom, durante o processo de soldagem pode ocorrer de ficarem pequenos espaços vazios, pequenas brechas entre os materiais que estão sendo soldados. E isso pode fragilizar a estrutura e comprometer a estrutura como um todo.
Vale ressaltar ainda que existe a gammagrafia, que é um processo que utiliza raios gama devido ao seu alto grau de penetração nos objetos. Agora, conheceremos mais um pouco sobre o equipamento para o ensaio de raio-x. O equipamento possui um suporte metálico e um tubo de Coolidge, que é feito em chumbo e com uma única abertura para a saída dos raios-x. Dentro dele, temos ainda a ampola, o sistema de refrigeração e o transformador, que é necessário para atingir as altas tensões para a geração dos raios-x. Há ainda o suporte onde será colocado o objeto a ser analisado. O equipamento deve ser mantido em um bunker, uma espécie de sala com parede de concreto ou em aço com revestimento em placas de chumbo, para evitar o vazamento da radiação. O equipamento pode ser acionado através de um sistema de controle localizado fora do bunker. Mas e quanto aos filmes que são utilizados na radiografia? Os filmes para a radiografia eles são recobertos por uma emulsão de sais de prata em ambos os lados, os quais reagem quimicamente quando são expostos à radiação, o que gera uma prata enegrecida, obtendo-se assim uma espécie de impressão referente àquele objeto que está sendo analisado. Eles podem ser classificados em 4 tipos, de acordo com a velocidade, o contraste e o tamanho dos grãos desses sais de prata, que seria a granulação. Existem ainda alguns fatores que podem influenciar na qualidade da radiografia. Estes são o tamanho da fonte, a sua posição, a sua inclinação, o tempo de exposição e a distância entre a fonte, o objeto e o filme radiográfico. Dependendo destes fatores, a imagem final mostrada no filme pode apresentar ampliações ou distorções em relação ao objeto original, ou ainda perda de nitidez. Lembrando que quanto maior for a distância entre o objeto e o filme, menor será a intensidade do feixe de radiação. Essa propriedade é conhecida como lei do inverso do quadrado da distância. Indicadores da qualidade de imagem, IQI. Os penetrômetros são indicadores que servem para controlar a sensibilidade radiográfica. Eles são colocados sobre a peça e espera-se que na radiografia estes sejam bem visíveis. É algo semelhante a um processo de calibração. Já as telas intensificadoras ou ecrãs dão maior nitidez à radiografia e diminuem o tempo de exposição que é necessário. Ao final do ensaio, o filme deve passar por uma verificação de qualidade, com o auxílio de um negatoscópio, que é um dispositivo que facilita a visualização e análise da radiografia. Serão avaliados a nitidez com base no IQI, que foi colocado previamente na peça, a densidade e se há descontinuidades ou a presença de manchas ou arranhões no filme. E agora, veremos um pouco sobre os ensaios de materiais com ultrassom. Primeiramente, vamos entender o que é o ultrassom. O ultrassom são sons com frequência superior a 20 kHz, estando assim além do que o ouvido humano é capaz de captar. E como ele se propaga? O som é um tipo de onda mecânica. Isso significa que é necessário um meio material para que este possa se propagar. Apesar disso, as ondas sonoras não transportam matéria, apenas energia. Estas propagações ou perturbações ocorrem na forma de pulsos repetitivos e periódicos. Antes de tratarmos dos ensaios de materiais com ultrassom propriamente dito, é muito importante conhecermos inicialmente os cristais piezoelétricos. Os cristais piezoelétricos são materiais capazes de gerar uma diferença de potencial de acordo com a pressão aplicada sobre eles. Por exemplo, quando ondas de alta frequência, como é o caso do ultrassom, atingem a superfície de um cristal piezoelétrico, a pressão provocada faz com que o mesmo comece a vibrar na mesma frequência desse ultrassom e gere uma corrente elétrica proporcional a essa vibração. São alguns exemplos de cristais piezoelétricos, o quartzo e a turmalina. Agora falaremos sobre a aplicação do ultrassom no ensaio de materiais. O ensaio de ultrassom é um dos ensaios mais utilizados na indústria. É um tipo de ensaio não destrutivo e que tem o objetivo de detectar descontinuidades no material através da reflexão do som, podendo ser aplicado em praticamente qualquer peça.
Para a realização dos ensaios de ultrassom, é utilizado um equipamento semelhante a um osciloscópio, além de transdutores, ou também chamados cabeçotes, que são acoplados na peça. Os transdutores são dispositivos que possuem em seu interior um ou mais cristais piezoelétricos. Além dos cristais, existe ainda um amortecedor mecânico responsável por eliminar vibrações indesejadas que poderiam causar interferência nos resultados. Na face que entra em contato com a peça, existe uma película protetora e todo o conjunto é envolto por uma carcaça. Existem diferentes tipos de transdutores: normal, que é o perpendicular, e o angular. Em transdutores com apenas um cristal piezoelétrico, serão necessários um emissor e um receptor. Já os transdutores monocristais, apesar de possuírem apenas um cristal piezoelétrico, o mesmo alterna seu funcionamento, ora como emissor, ora como receptor. Já nos transdutores de duplo cristal, cada cristal fica responsável por uma única função. Os acoplantes são fluidos que são aplicados sobre a peça onde será feita a acoplagem do transdutor. O objetivo é maximizar o contato entre ambos, eliminando quaisquer espaços vazios que poderiam provocar a dispersão do ultrassom. São exemplos de acoplantes a água, a graxa, o óleo, glicerina, entre vários outros. Existem 4 técnicas que podem ser aplicadas no ensaio de ultrassom. A transparência utiliza um transdutor de cada lado da peça. Sua desvantagem é a dificuldade em alinhar os transdutores, o que a faz ser mais indicada para processos automatizados. A técnica do pulso eco utiliza transdutores monocristais, que, como vimos anteriormente, alternam seu funcionamento ora como emissor, ora como receptor. Sua desvantagem está na sua zona morta, que é uma região próxima ao transdutor na qual o mesmo não consegue captar as descontinuidades, ainda que estas existam. Já a técnica do duplo cristal, apesar de ainda possuir uma zona morta, esta é bem reduzida. Como o próprio nome diz, esta técnica utiliza transdutores com 2 cristais, funcionando um só para a emissão e o outro só para a recepção do ultrassom. Ele é indicado para ensaios com peças de pequenas dimensões. Por fim, há a técnica dos transdutores angulares, que é indicada para analisar regiões onde existem irregularidades na superfície, como em um cordão de solda, sendo o transdutor acoplado ao lado deste. E aqui temos as referências que foram utilizadas para a elaboração deste material. Obrigado.